Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. Para quem acredita em Deus, né? Para quem acredita nos mistérios de Deus, que Deus se faz presente no nosso meio, que Ele é real, que Ele vive. Eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar mais ainda essa pessoa. Quem não acredita em Deus, não tem como esse vídeo fazer essa pessoa acreditar em Deus. Porque, gente, é uma experiência pessoal que eu tive com Deus. E essa experiência não significa que ela vai fazer outras pessoas acreditar em Deus, mas vai fazer com que muitas pessoas edifiquem a sua fé em Cristo Jesus. Vai ajudar muitas pessoas a afirmar sua fé em Deus, tá certo? Então, vamos lá para esse vídeo. Há uns 8 anos atrás, eu estava morando em São Paulo, na cidade de Paulínia, uma cidade de São Paulo. E quando eu estava lá, eu estava passando por muitos processos na minha vida. Eu acredito que esse período foi um período em que Deus separou para me fazer ter experiências com Ele, crescer espiritualmente, acreditando mais ainda, né, na existência de Deus, como também passando pelo processo de dependência de Deus, porque nessa época eu estava desempregada, minha filha tinha nascido com muitos problemas de saúde e eu estava lá também para fazer o tratamento dela. Então, a maior parte do tempo nós estávamos em hospitais. Eu praticamente morava em hospitais, então foi um período de muita coisa na minha vida. E um dos maiores aprendizados que eu tive nessa época foi aprender a depender de Deus. Porque, gente, eu estava com uma filha doente no hospital, eu não podia trabalhar. Meu esposo estava desempregado. Nós vivíamos realmente da dependência de Deus. E eu posso dizer para vocês que Deus, Ele providenciava tudo. Ele cuidava de tudo, sabe? Ele nunca deixou faltar nada. E isso foi algo muito lindo na nossa vida, porque o Senhor sempre trouxe a provisão. Sabe aquele verso que fala que nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome? Então imagine aí, eu com 3 crianças dentro de São Paulo, desempregada, vivendo da dependência de Deus. Logo nesse tempo eu fiquei grávida novamente. Então foi um tempo de muito aprendizado com Deus. E nessa época eu estava muito avivada. Mas naquela época eu estava naquele primeiro amor, eu estava buscando a Deus, buscando ter intimidade com Deus, buscando ter um relacionamento com Deus, jejuando quase todos os dias, orando às madrugadas. Eu acordava às madrugadas e orava às madrugadas inteira. Chegou um ponto que eu sentia Deus me chamando nas madrugadas para mim levantar e orar. Deus tocava nos meus pés, eu sentia aquela unção, sabe, aquela presença, aquele choque, sabe, nos meus pés, me chamando para orar. E eu levantava e eu já sabia que era Deus que estava me chamando para orar. Então nós estávamos nessa intimidade e era algo lindo. E um certo dia eu estava na minha casa dormindo na madrugada, de repente eu senti um toque nos meus pés, como eu sempre sentia. E esse toque ele foi correndo pelo meu corpo, como se eu estivesse recebendo uma energia, sabe, no meu corpo. E eu senti que era Deus que estava me chamando para orar. Então, quando eu despertei, eu ouvi uma voz que falou comigo e disse assim: "Filha, vá no banheiro, que eu quero falar contigo. E pegue o que está embaixo de você e leve para o banheiro." Nesse momento, gente, eu passei a mão embaixo de mim e tinha uma bolsa embaixo de mim. Até hoje eu não sei como essa bolsa foi parar embaixo de mim. Mas eu peguei essa bolsa e, sem questionar, fui no banheiro. Eu peguei essa bolsa e a voz dizia assim: "Você crê que nessa bolsa tem muito dinheiro?" Gente, a voz falava, sabe, com uma verdade, com uma autoridade, sabe? E eu falava pra voz que eu acreditava que naquela bolsa tinha um dinheiro. Inclusive, era um estojo que eu tinha feito de tecido. Gente, releve o barulho dos cachorros. E a voz dizia assim: "Você crê que tem dinheiro?" E eu dizia: "Creio que tem dinheiro." E a voz dizia: "Abra a bolsa." E quando eu abria a bolsa, a voz dizia: "Tem dinheiro dentro dessa bolsa?" E eu falava: "Não." Aí a voz dizia: "Mas eu irei prosperar a tua vida. E essa bolsa é apenas
uma representação do que eu irei fazer na tua vida, que eu irei prosperar. É como se a voz dissesse assim: essa bolsa espiritualmente tem muito dinheiro. E eu acreditava, mesmo eu vendo que a bolsa estava vazia, e a voz dizia: irei eu te prosperar, irei eu te abençoar, irei eu te entregar a minha obra. Gente, eu nem imaginava que um dia o Senhor me entregaria uma obra na minha mão. Mas naquele dia o Senhor estava falando: eu entregarei uma obra nas tuas mãos e tu irá cuidar da minha obra. E você precisa abrir uma conta para você administrar, porque eu irei enviar providência, eu irei enviar provisão, eu irei te abençoar através da tua vida, eu irei te abençoar e você precisa abrir uma conta nova, que não esteja junto com a sua conta. Era mais ou menos isso. E aí passou algum tempo, né? E de repente pessoas começaram a falar para mim sobre isso, sabe? Profetas falavam: olha, Deus irá te prosperar, Deus irá te abençoar, Deus irá entregar uma obra nas tuas mãos. Uma certa vez um pregador falou assim para mim, um pregador pastor que estava na festividade. Ele falou: vejo Deus abrindo uma obra através das tuas mãos e você irá cuidar dessa obra. E, gente, quando eu cheguei no Nordeste, depois de mais de 4 anos, dessa experiência que eu tive com Deus, o Senhor me entregou uma obra nas minhas mãos, uma obra infantil, né, para me cuidar de crianças. E essa obra cresceu. Eu construí a igreja, cuido dessa igreja, a igreja está crescendo, já tem jovens, adolescentes, adultos, e o Senhor tem abençoado essa obra. E o Senhor falou comigo há 8 anos atrás. Quando eu voltei para o Piauí, né, já estava com 4 anos dessa profecia que o Senhor falou diretamente comigo, naquele banheiro com aquela bolsa. E eu quero falar para vocês que o Senhor, Ele fala do futuro, Ele nos orienta o que a gente deve fazer. O Senhor se faz presente na nossa vida. Basta a gente acreditar nele e confiar que Ele está cuidando de nós, que Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Essa foi a experiência que eu tive com Deus. Um abraço a todos.